Boa tarde, estimados e muito prezados assinantes, aqui é a empresa Aizen. Eu quero continuar a discussão com vocês sobre o tema da instalação incorreta de videomonitoramento, ou seja, quando se gastou dinheiro, quando se contratou uma empresa ou se foi comprar o videomonitoramento por conta própria e aconteceu aquele caso em que o videomonitoramento deveria ter registrado a situação para ajudar rapidamente a encontrar os criminosos, mas não ajudou. Isso é o mais frustrante. Vejo muitos vídeos na TV e internet. Aqui estão alguns exemplos que eu coletei. Todos são das primeiras páginas do YouTube. Infelizmente, as câmaras frequentemente são escolhidas sem considerar essa tarefa. Não existe o conceito de ruim ou bom. Existe o conceito de se adequar a essa tarefa. Vamos assistir ao vídeo. Joalheria. O segurança está sentado. Dia. A porta está aberta. Vemos imediatamente que um profissional deveria ter instalado uma câmera com WDR. Porque as pessoas entram e elas estão escuras, isso significa que está ocorrendo um assalto. Esses vídeos terão muita ação, isso significa que o assalto não é bem sucedido. Os criminosos estão fugindo, agora vamos assistir novamente, o exato momento em que eles entram. Vamos ampliar a imagem, vamos levantá-la. Aqui temos os rostos, todos pixelados. Podemos pegar assim e destacar cada um deles detalhadamente e com precisão e cuidado, colocar assim, minuciosamente e com atenção, e isso levaremos às autoridades policiais para análise detalhada e minuciosa. É muito frustrante, ou seja, só precisava instalar as câmaras corretamente. Aqui novamente não está claro qual era a situação. Ou seja, pode ser que o próprio dono da joalheria tenha escolhido e decidido economizar, pode ser que tenha vindo uma empresa de instalação em quem confiaram, ela verificou, mas por algum motivo o dono era quem estava responsável pela segurança. Neste local, aceitei um trabalho assim que mesmo aqui a aproximadamente 2-3 metros não há nenhuma nitidez nos rostos. Como podemos ver, as pessoas não estão de máscara, mas de óculos de sol. Aqui também neste local específico deste ângulo, isto é exatamente o que pode ser fornecido à polícia. Aqui está uma foto, um pouco melhor. Vamos assistir ao próximo vídeo. Então aqui temos um carro, o vídeo se chama Ligou em Marcha. Este é um pouco mais detalhado e interessante. Então esta é uma situação em que uma oficina de reparação mecânica, possivelmente uma lavagem de carros, tinha uma câmara instalada com o objetivo de explicar. Além disso, aqui veremos claramente, com uma pequena quantidade de quadros por segundo, um carro passando. Aqui provavelmente são 12 quadros por segundo, ou seja, o vídeo está um pouco lento agora, veja como as pessoas se movem com atraso, isso significa que há uma pequena quantidade de quadros por segundo. Vemos o quadro de um carro se movendo na nossa transmissão. Mais uma vez economizaram, ou seja, 25 quadros por segundo é considerado em tempo real. Atualmente esses gravadores custam o mesmo que 12 quadros por segundo, novamente se estivermos falando de baixa resolução. Não há nenhuma nitidez aqui. Ou seja, se destacarmos novamente este objeto, rostos aqui, carros, tentarmos aumentar tudo isso, a situação será aproximadamente a mesma. Ou seja, de maneira geral, em termos gerais e básicos, pode-se dizer que o videomonitoramento tem 4 principais funções. Vemos que com essas informações não dá para ver quem chegou ou quem saiu, nem durante o dia e à noite menos. Qualquer videomonitoramento mostra pior à noite do que durante o dia. O videomonitoramento tem 4 tarefas principais. A primeira é a proteção e segurança. A videomonitorização deve ajudar a prevenir crimes. Todos nós conhecemos as estatísticas oficiais. Em um local onde há videomonitoramento instalado, a probabilidade de que ações ilícitas sejam cometidas é 3 vezes menor. E a segunda tarefa é, claro, ajudar a encontrar os criminosos. Já mencionei muitas vezes, 90% de todos os assaltos, roubos e todas as ações ilegais são realizadas por reincidentes. Ou seja, já existem fotografias e imagens fornecidas. Ajudarão a encontrá-los rapidamente. Novamente, é preciso provar. Ou seja, a pessoa dirá que não fez isso. Se você não tiver uma imagem de que foi ele quem fez isso ou era o carro dele que chegou, infelizmente você não provará nada no tribunal. Também há a questão do conforto, mas no caso de uma casa de campo. Você está em casa, olhando se a neve caiu ou não, quem veio, quem está batendo na porta, você vê que é seu amigo e abre a porta para ele com um botão. E a terceira tarefa é a análise, ou seja, talvez a câmera tenha sido instalada exatamente para esses fins.
Pode ser que haja um lava-jato aqui para que o proprietário ou o pessoal de serviço, o administrador, veja se há carros estacionados. Para essa tarefa, essa câmera é adequada, mas para todo o resto, infelizmente não. Ela é simplesmente inútil, dinheiro jogado fora. Vamos em frente. Imagens interessantes. Aqui está uma câmera clássica do AliExpress, analógica, embora eu não me surpreenda se for de 1 ou 2 megapixels, que mostra uma qualidade tão horrível. Este vídeo se chama Drenagem de Gasolina. Aqui é visível que uma pessoa se aproxima do carro com um galão. Nem vou aumentar a imagem, é claro que é difícil obter qualquer informação sobre o carro em que a pessoa chegou, até mesmo identificar a marca é muito difícil. E aqui também é a mesma situação, vemos pessoas retirando gasolina. Vamos tentar aumentar o rosto um pouco mais, aumentar o rosto da pessoa um pouco mais, de forma mais evidente. Infelizmente ele não será muito informativo. Algo assim, pixels, pixels, pixels. Baixa resolução, imagem muito pequena. Este vídeo é de 1998. Clássico. Não existam câmeras assim. Veja como mostra. Aqui são 3 ou 6 quadros segundo e qualidade horrível. Antigamente, a vigilância vídeo IP era assim. 12 quadros segundo custavam uma fortuna. Mas, nenhuma informação, nenhum rosto. Além disso, a câmera está longe. É bem possível que isso esteja no posto de controle, obter algumas informações gerais. E uma série de acidentes aconteceu. Afinal, qual carro, o vermelho ou o preto, é o culpado e quem bateu em quem? Este é um exemplo clássico de uma iluminação noturna muito estranha, que parece quase sobrenatural e que não nos fornece nenhuma informação. Nem rostos, nem números, aqui nem dá para entender qual carro está parado. A câmera também foi escolhida, novamente depende da tarefa, do que a pessoa queria. Se queria observar seu carro, infelizmente, até mesmo o próprio carro é muito difícil de ver aqui. Um exemplo clássico de ofuscamento com iluminação infravermelha, ou seja, quando um carro se aproxima, isso também acontece frequentemente com rostos, ou seja, a placa, por ser refletiva, fica branca. Para isso, é utilizada a função Smart ER, uma iluminação noturna inteligente que resolve essa situação. A função WDR também ajudará a lidar com isso. Mas aqui está uma câmera de 420 TVL de alta qualidade, também dos anos 90 e muito popular nos anos 90. Vemos uma cena, aqui temos uma situação em que uma mulher deixa algum pacote na rua, não temos informações e o vídeo termina sem sabermos o que é o pacote e por que ela fez isso. Este vídeo é um exemplo de quando as câmeras são colocadas em locais altos e as pessoas correm. As pessoas estão correndo, novamente sem WDR, a imagem é de baixa qualidade, ou seja, alguma ação ocorreu, mas não conseguimos identificar nenhuma pessoa nessa filmagem. Ou seja, colocar a câmera mais baixa, usar uma com a função WDR, colocar uma de resolução mais alta, para que pelo menos ao passarem pela câmera, seus rostos sejam visíveis de alguma forma. Caso contrário, de alguma forma não faz sentido. Qual é o sentido de gastar dinheiro com essa vigilância por vídeo? Aqui está uma forma bastante estranha de instalar a câmera. Ela está posicionada aqui definitivamente de forma alguma. A câmera em si não é nada ruim. Mas como ela está posicionada? O que queriam ao instalar a câmera assim? Queriam observar este objeto, esta área. Por que não colocaram a câmera aqui? Aqui ela fica mais próxima e o ângulo de visão seria suficiente e aqui à esquerda também seria visível. Se queriam observar esta área da aproximação, por que colocaram tão alto? Aqui nem dá para ver os rostos. Ou seja, uma tarefa muito estranha, uma solução muito estranha. Aqui está a exata instalação da câmera exatamente neste exato ângulo. Aqui vai exatamente uma pessoa. Nem vou falar sobre os carros, vocês mesmos podem ver. Uma pessoa está andando, praticamente se aproximando. Então vamos ver, ele estava mais ou menos aqui, certo? Vamos tentar capturar precisamente o rosto dele. Aqui está, justamente, o rosto dele. E o que podemos fazer para encontrá-lo? Mas mesmo que conheçamos essa pessoa, identificá-la por esses pixels é bastante difícil. O que isso significa? Quais regras devem ser seguidas ao escolher sistemas de vigilância por vídeo? Não se deve mais olhar apenas para os pixels. Atualmente, o mercado está tão desorganizado
que câmeras com lentes de 2 megapixels podem vir equipadas com sensores horríveis e características terríveis de sensibilidade à luz.